E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo como sempre. Quanto tempo que eu não passo aqui pelo canal, não é mesmo? Estive enrolado com muitas coisas, como podem ver, tem algumas coisas faltando aqui no cenário, que eu estou de mudança e isso dá um trabalho danado. Sem mais delongas, eu quero agradecer demais vocês. No tempo que eu estava fora, a gente atingiu os 1.000 inscritos e quando eu estou gravando esse vídeo já estamos na faixa dos 1.300 e eu realmente fico muito, muito grato a vocês e por essa comunidade maravilhosa que eu tô montando, que a gente está montando aqui no YouTube. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Marina Viazovska, a segunda mulher a ganhar a medalha Fields de matemática, e ela ganhou um prêmio por descobrir qual a melhor maneira de se empacotar esferas em 8 dimensões? É isso mesmo? Bom, para você saber um pouco mais sobre isso, depois da abertura. Bom, é isso mesmo. A segunda mulher que ganhou o prêmio da medalha Fields agora em 2022. A medalha Fields, para quem não sabe, ela é um prêmio análogo ao prêmio Nobel para a área de matemática. Sim, nós não temos um prêmio Nobel de matemática, nós então temos a medalha Fields, que seria o análogo a ela. E ela recebeu um prêmio por mostrar qual a melhor forma de se empacotar esferas em 8 dimensões. Aí agora você deve estar se perguntando, como assim e para que isso é útil? Bom, o problema de empacotamento de esferas, ele é um problema muito antigo, tá certo? Ele pode ser remontado lá da época de 1600 e pouco, e quem conjecturou sobre ele a primeira vez foi Johannes Kepler. Ele mesmo, das leis de Kepler que a gente vê na escola, nas aulas de física, esse cara começou os primórdios, como sempre, né, daquela época, e como a gente vê acontecendo várias vezes, ele disse algo que parecia ser muito lógico, muito correto, só que ele não demonstrou. E essas afirmações que geralmente aparentam ser muito simples, nós já sabemos, vide o problema de Fermat, que a gente já tem vídeo aqui no canal, dá uma acompanhada lá se você não viu, vide o problema de Fermat. Esses problemas demoram muito para ser resolvidos. E o que é essa tal de conjectura de Kepler? A conjectura de Kepler é como organizar esferas mesmo, no nosso espaço da melhor maneira possível. Essa resposta parecia já ter sido encontrada há muito tempo pelos nossos feirantes, que são usados até hoje. Quando você vê uma pilha de laranjas empacotadas no mercado, elas estão numa forma de pirâmide, não é mesmo? Como você pode estar vendo na imagem, uma em cima da outra e tudo mais. E isso parece um pouco anti-intuitivo, porque se você tiver um caixote de madeira, por exemplo, e você precisar empacotar essas laranjas, você precisar colocar elas lá, jogando aleatoriamente essas laranjas dentro da caixa, elas tendem, em média, a ocupar 63% do espaço, entre 63% e 64% do espaço. Essa forma, demonstrada por Kepler, demonstrada não, afirmada por Kepler, dizia que a melhor forma dessas laranjas ocuparem o espaço, a maior parte do espaço possível, seria nessa forma piramidal, com uma base e depois a base ela vai até o tamanho do fundo da caixa, certo? Então você monta uma base e depois ocupa as pirâmides e de lá você pode preencher até o resto aleatoriamente, mas essa forma das pirâmides mostram que ela ocupa 74% do espaço e essa seria a melhor forma de se empacotar esferas no espaço tridimensional. Agora acontece o seguinte, em uma, duas, três dimensões, nós conseguimos lidar muito bem, porque nós temos coisas no nosso dia a dia e o nosso cérebro foi formado para processar esse tipo de informações. Então, um análogo da conjectura de Kepler para duas dimensões seria como empacotar círculos no espaço. O círculo é o análogo da esfera para duas dimensões. Tá certo? E essa forma de empacotamento também é muito estudada para N dimensões. Os matemáticos gostam de brincar para isso. Nós temos, por exemplo, 4 dimensões, que muitos gostam de dizer, né, que o tempo é a quarta dimensão. Então nós temos coisas que são feitas em 4 dimensões, 5, 6. Bom, para demonstrar a prova que a Marina fez em 8 dimensões, primeiro a gente precisa provar para 3 dimensões, que foi aonde o problema se originou. E esse problema de 3 dimensões, ele foi
provado, assim como parecido com o Teorema das Quatro Cores, que também já tem vídeo aqui no canal, ele foi provado por Thomas Hales, tá certo? O Hales mostrou computacionalmente que todas as formas possíveis que teria das esferas se organizarem no espaço. E acontece que essas contas eram extremamente complexas e envolviam 23 variáveis. Sabe aquelas continhas, nossa, x mais y mais z igual a tanto, e a gente monta um sisteminha? Imagina isso com quase todas as letras do alfabeto. Exatamente. É um sistema extremamente complexo de ser resolvido, mas ele resolveu computacionalmente. Acontece que resolver um problema computacionalmente ainda não é muito bem aceito na comunidade matemática. Por quê? Porque a gente não entende ainda, com certeza, se os cálculos, todos os cálculos estão sendo feitos de maneira numérica e eles não estão sendo feitos de maneira generalizada. Ou seja, a gente consegue avaliar o código do programador que o programador está fazendo, mas a gente não sabe exatamente em qual casa decimal está batendo aquele número, com qual grau de precisão exatamente está entrando aquele número, e se as contas estão sendo arredondadas ou não através do processamento. Acontece que toda a comunidade matemática entrou num consenso. Então, já que a gente não quer abrir mão de dizer que o Hales demonstrou através de um computador por exaustão, a gente vai dizer que a prova de Hales está 99% correta. E se a prova de Hales está 99% correta, então vamos fingir que a conjectura de Kepler agora é a teoria de Kepler, tá certo? Virou um teorema que a melhor forma da gente empacotar esferas em 3 dimensões seria através dessa pirâmide. E a Marina, ela demonstrou, tá certo, como seria o empacotamento o melhor empacotamento de esferas em 8 dimensões. E posteriormente, com o trabalho de uma ajuda de um grupo de pessoas, ela demonstrou também para 24 dimensões. E isso guiou para ela na medalha Fields. Acontece que ela não provou computacionalmente, ela provou matematicamente. Discretamente no papel, em 25 belas folhas, ela demonstrou exatamente o que ela gostaria de demonstrar. Agora você deve estar se perguntando, Lucas, por que você não coloca pra gente como que é o empacotamento em 8 dimensões? Acontece que lembra que eu falei que o nosso cérebro só foi feito para pensar em até 3 dimensões? Eu não consigo nem colocar uma imagem que represente o que eu estou tentando dizer, porque do mesmo jeito que o círculo é uma projeção da esfera em um plano de 2 dimensões, eu teria que de 8 dimensões passar uma esfera para 7, para 6, para 5, para 4, para 3. E quando eu voltasse para 3 seria uma esfera que a gente está acostumado a ver, mas a gente tem uma grande quantidade de camadas que pode estar acontecendo coisas que a gente não consegue nem pensar. E você deve estar pensando então agora, Lucas, para que ela provou isso e por que ela ganhou um prêmio para demonstrar isso se a gente não consegue nem pensar? Para que serve isso? Mas é aí que entra a beleza da matemática. A gente não precisa ver para que ela seja real. Então, 8 dimensões são exatamente os sinais passados em telecomunicações. Eles utilizam espaços em 8 dimensões, as formas que são enviadas os nossos sinais. E você saber qual é a melhor forma de empacotar esferas, que pode ser traduzida para esferas de informações, por exemplo, é uma ótima maneira de se colocar informações nas transformadas de Laplace e nas séries de Fourier para que os erros de transmissão de mensagens sejam diminuídos. E eu vou dar um exemplo aqui agora para vocês. Vocês já viram um QR Code? Exatamente. O QR Code funciona da seguinte maneira. Nós direcionamos a nossa câmera para eles e ele nos leva a algum lugar. Existe um código de informação retido naquele QR Code que irá ser interpretado pelo nosso computador e nos levará a um certo lugar. Abrirá o nosso menu do restaurante ou nos levará para a landing page do canal Simulação Cancelada. Só que agora o que acontece se eu rabiscar esse QR Code? Se eu rabiscar esse QR Code, você deve estar falando, então o computador não vai mais ler. Eu rabisquei por cima, mas acontece que vocês podem ver, se eu apontar a minha câmera para um QR Code danificado, ele ainda assim me mandará
para o mesmo site. Por que isso acontece? Porque existe dentro do QR Code uma redundância de informações. E se eu souber a melhor forma de se colocar informações em 8 dimensões, de modo que ela ocupe o maior espaço possível, os QR Codes ou as informações passadas por rádio, telecomunicações, o nosso streaming, por exemplo, estará protegido de uma maior quantidade de erros, de forma que eu não precise necessariamente rabiscar, ou eu possa dobrar, rasgar, derrubar algum líquido em cima. Tá certo, pessoal? Então, é por isso, agora nós sabemos, não existe forma melhor de empacotar. Esse é o problema da matemática. A gente tem que estar sempre pensando. A gente até poderia já saber como fazer para reduzir os erros. A gente já sabia como fazer isso antes dela descobrir. Só que, igual os feirantes da época de Kepler já sabiam que a melhor forma de se empilhar, de se empacotar esferas, era empilhando as laranjas, para o matemático sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha. Será que essa é a melhor forma mesmo? Não é porque tudo aponta que essa seja a melhor forma que essa seja de fato. E se estivéssemos usando uma forma que pra gente parece mais fácil, mas houvesse outra forma mais eficiente? Todos nós sabemos que quanto mais eficientes são as nossas soluções, mais dinheiro nós economizamos e melhor são a performance do trabalho que está sendo desenvolvido, tá certo? Então, agora a gente já sabe como reduzir como mandar o máximo de informação, seja ela redundante ou não, para corrigir erros em telecomunicações, graças à conquista da nossa segunda mulher vencedora da medalha Fields. Eu queria avisar para vocês que eu estou com um podcast, eu já falei dele antes, mas como foi em outro vídeo, eu deixo aqui para vocês, eu estou com um podcast Consciência, estará no link da descrição aqui, a gente tem várias conversas, Paulo Freire, ciência dos super-heróis, por que a pseudociência é tão tentadora, ultimamente a gente lançou o episódio de literatura, são papos muito legais e trazendo pessoas das áreas que elas atuam. São pessoas que têm que ser trazidas para o lugar de fala, pessoas da ciência. Tá certo, pessoal? É um prazer estar de volta nesse canal. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até uma próxima.